Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É importante que você perceba isso. Eu tenho repetidamente falado e incentivado, motivado você a se aplicar, a investigar a palavra de Deus sobre a vontade de Deus para a sua vida, sobre aquilo que é a vida cristã. Como você poderia definir como é a vida cristã? Ir à igreja, ter uma Bíblia, ter assim costumes, modos, jeitos. Isso é a vida cristã? É importante que você perceba a necessidade de você buscar entendimento na palavra. Você quer saber como viver a vida cristã? Você precisa investigar a palavra com isenção de carne. Isenção de carne, que eu quero dizer, é sem impor à palavra aquilo que você quer. Não é buscar justificativa na Bíblia, mas deixar a palavra alterar como você sente e como você pensa. Isso tudo é fundamental na fé cristã e eu e você precisamos todos os dias investigar, aprender e permitir que o Espírito Santo esteja moldando. Eu preciso ser moldado pela palavra de Deus, eu preciso ser moldado e transformado pelo poder do Espírito Santo, e eu creio que todo cristão necessita dessa intervenção divina em suas próprias vidas. Mas é evidente que nós precisamos conhecer isso através da palavra do Senhor. Não podemos viver de sensações, não podemos viver de pensamentos, de opiniões das pessoas. Precisamos verificar o que está na palavra. E nós vamos continuar aqui. Estamos falando sobre a formação da igreja, falando como estavam vivendo naquele tempo, naquele primeiro momento da igreja primitiva, os líderes, não é? Como o apóstolo Paulo, por exemplo, não é? E os próprios irmãos, como a igreja estava vivendo. E nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo sendo acusado, os judeus querendo matá-lo, aquele levante realmente porque eles odiavam o que o apóstolo Paulo estava pregando, que era o evangelho. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 24, do verso 10 até o verso 21. Está escrito: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que já não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, não é, com C maiúsculo, o que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo estava se defendendo neste momento, não é? Porque o próprio governador havia feito o sinal para que o apóstolo Paulo falasse. Então ele começou dizendo exatamente isso, que ele pode verificar que não havia nada contra ele. E ele contou a sua história. Eu vim há 12 dias, subi de Jerusalém para adorar, né? E não me acharam no templo nem fazendo, juntando pessoas, fazendo tumulto, ou gerando algum tipo de revolta, não é? Nada disso. Mas eu estava lá realmente para adorar ao Senhor. Então veja, porém confesso que segundo o caminho, que é Cristo, o que chamavam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então o apóstolo Paulo só estava sendo fiel, o quê? À palavra de Deus. O apóstolo Paulo só estava pregando e anunciando o que está escrito na palavra. Veja que coisa interessante. Aqueles homens que eram judeus,
que viviam no Sinédrio, que viviam realmente ali nas sinagogas, que eram líderes religiosos, que deveriam saber, que deveriam viver, que deveriam ter a compreensão e o entendimento da verdade, eles mesmos estavam se revoltando contra o apóstolo Paulo. Que coisa interessante! O apóstolo Paulo estava sofrendo porque estava ministrando, falando, estava mostrando a verdade sobre a ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou dos mortos. E ele estava falando do que estava escrito na lei e nos profetas. Que coisa interessante! Aqueles homens que eram para ser os fiéis, que eram justamente para estar felizes com a vinda de Cristo, com o Salvador, o Messias, eram religiosos pervertidos, que estavam com a sua mente completamente obtusa, escura, em trevas. Então eles não aceitavam a verdade. Que coisa horrível, e que todos nós corremos o risco nestes dias de permitirmos que as coisas deste século, deste tempo, ceguem os nossos olhos, escureçam a nossa mente, e nós, ao invés de estarmos nos alegrando com o Evangelho de Cristo, nós temos o Evangelho como peso, temos o Evangelho como dor, temos o Evangelho como dificuldade, a palavra do Senhor como uma coisa ruim, que atrapalha, ao invés de abençoar. Todos nós corremos este risco. Por isso eu quero dizer, o Evangelho para você tem sido um problema? Viver a verdade de Cristo, investigar, realmente se abrir, buscar ao Senhor, tem sido difícil para você? Veja, estes homens estavam perseguindo Paulo porque eles não eram verdadeiros. Eles não estavam firmes na verdade. Eles estavam firmes na religiosidade. Qualquer pessoa pode ser religiosa, mas nem todas elas podem ser realmente cristãos verdadeiros, que amam o Senhor e andam segundo a sua verdade. O apóstolo Paulo aqui se defendeu, falou exatamente o que ele estava vivendo, mostrando que ele não estava realmente se revoltando, nem gerando confusão no meio do povo, não é? E foi nessa prática que ele estava fazendo, que ele estava lá junto com outros irmãos, que os judeus da Ásia vieram e se levantaram contra ele para tentar realmente maltratá-lo e tudo mais. Então, ele disse assim, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos, coisa que eles também acreditam. Que coisa interessante, não é? Então o apóstolo Paulo mesmo leva-os a uma contradição. Ora, vocês estão querendo a minha morte por uma coisa que vocês acreditam que eu estou pregando, a ressurreição dos mortos. Mas o que acontece? Como aqueles homens estavam dominados por ira e por ódio, eles não realmente abriam o coração para o arrependimento. Esse é outro detalhe importante. Quantos cristãos nesse tempo estão tão dominados por ira, por revolta, por angústia, por dor, não é? Por aflição, já estão vivendo com dor há tanto tempo, estão aflitos por tanto tempo, estão vivendo nessa angústia, nessa amargura da vida há tanto tempo, que não se abrem para o Evangelho de Cristo, para as boas novas, para a paz, para a verdade, para a alegria, para a disposição. Não é passageiro, não, mas é ali profunda, mesmo sozinho, mesmo com outras pessoas estranhas, é ter uma vida transformada por Cristo. Abra o seu coração, não permita que o mesmo sentimento dos fariseus aqui esteja no seu coração, mas que você se abra sempre para o Evangelho, para um novo sentimento, assim como o apóstolo Paulo, que mesmo sofrendo ou padecendo, permanecia firme no Evangelho, por causa do poder de Deus que operava na sua fraqueza. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.